aqui, nas Sete Colinas, 101.7 FM. Deu BO, com Juliano Carlos e David Oliveira. Muito bem, 6 horas mais 44 minutos, 6h44. Doutora Alessandra de Carvalho Abraão Salum, do consultório psicológico psicociente, participa todas as quintas-feiras conosco aqui no programa Deu BO, e hoje vamos falar dessa situação em que noticiamos há pouco, as famílias que têm algum ente querido com o TEA, o transtorno do espectro autista, e passa por diversas situações, mas algumas dessas situações a sociedade tem que eliminar por se tratar de muitas vezes uma violência, e claro aí, violência contra os direitos, inclusive, dessas crianças e adolescentes. Como combater tais fatos lamentáveis? Seja muito bem-vinda à nossa conversa, doutora Alessandra, bom dia. Bom dia, David, bom dia, Juliano, e bom dia para todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma coisa séria, né? Nós temos vivenciado na nossa sociedade vários casos de violação de direitos, tanto de pessoas autistas, como de demais pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou de necessidade específica que requer auxílio, né, ou adequação de algum aspecto ali do ambiente, para que essa pessoa tenha condições de se colocar plenamente junto aos demais, né? É importante que a gente entenda que existem leis federais que garantem os direitos desses cidadãos e que esses direitos precisam ser preservados e garantidos por toda a sociedade. Quando a gente exclui um membro da sociedade porque ele é diferente dos demais em algum aspecto, de certa forma nós estamos excluindo todo mundo de uma convivência justa, de uma convivência humanística, né, holística, que considere a dignidade humana como valor prioritário dentro da nossa sociedade. E é importante pensar sobre isso, porque às vezes quando a gente se depara com alguém que tem alguma dificuldade, como por exemplo, né, o caso que nós estamos tratando aqui, uma pessoa com autismo, com transtorno do espectro autista, né? Se a gente começa a olhar com um olhar de discriminação, um olhar de desprezo ou de menosprezo para as capacidades dessa pessoa, porque ela não tem um funcionamento típico, a gente já está destruindo as bases da nossa comunidade, né? As bases que garantem as nossas condições civilizatórias. A partir do momento que eu discrimino um companheiro de convivência, eu estou destruindo todo o nosso contrato social, né? Aquele contrato que não está só na lei federal, mas está também naquele nosso hábito de, sabe assim, nas regras do jogo, de quando a gente vive numa determinada comunidade, a gente entender o que pode, o que não pode com cada pessoa. E essa discriminação, às vezes velada, né, a gente chama de capacitismo, que é o ato de diferenciar as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, ou de usar palavras que situem esse grupo da sociedade como um grupo menos capaz, ou então que taxe pessoas tidas como normais, né? Aqui sempre entendendo normal dentro de muitas aspas, como pessoas incapazes por conta de algum erro que elas tenham cometido. Peço desculpas, mas até, né, por conta do vocabulário que eu vou usar, mas usar palavras como retardado, idiota, para poder caracterizar às vezes uma pessoa, mesmo que seja de funcionamento tido como normal, só porque ela cometeu um erro, já é uma atitude de capacitismo, porque eu estou dizendo que alguém que tem algum transtorno mental é também um retardado, um idiota, ou qualquer pessoa que tenha uma dificuldade, que ela tenha de alguma maneira uma condição menor do que os cidadãos tidos como normais. Então, o primeiro passo
né, David, você que me perguntou aí, né, como é que a gente faz para combater esses eventos lamentáveis que a gente vivenciou aqui na nossa cidade nos últimos dias. Justamente isso passa primeiro pela conscientização da nossa sociedade, desde as crianças até os mais velhos, sobre a necessidade de respeitar e auxiliar essas pessoas com dificuldades, em vez de excluir e estigmatizar. Desculpa. Porque a partir do momento que eu excluo e estigmatizo, olho essas pessoas como incapazes ou menos merecedoras de estarem na nossa convivência em sociedade, a gente está excluindo essas pessoas do direito delas, né, da prerrogativa delas de cidadania, né? Nós estamos trabalhando contra os direitos humanos. E é importante pensar, por que os direitos humanos são importantes? Porque eles garantem que todos nós teremos um olhar, né, de preservação da nossa dignidade e da nossa condição dentro da comunidade em que a gente está inserido. Se eu excluo uma pessoa, eu estou abrindo brechas para que no futuro, por qualquer motivo que seja, de alguma forma os meus direitos também sejam violados, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso. Outra coisa importante a salientar quanto às pessoas portadoras de transtorno do espectro autista é que, como eu disse anteriormente, existem leis federais que garantem os direitos dessas pessoas. Elas precisam ser identificadas? Existem mecanismos de identificação, como o cordão de girassóis ou aquele cordão de quebra-cabeça, que são os símbolos que identificam ou que a pessoa tem o transtorno, né, que é o cordão do quebra-cabeça, ou o cordão de girassóis, que mostra que essa pessoa tem alguma dificuldade não aparente visualmente, né? Porque se você olha uma pessoa com TEA, ela parece uma pessoa como qualquer outra, né? Não é um transtorno que afeta a aparência física, é uma alteração no neurodesenvolvimento e no neurofuncionamento do indivíduo. Então, isso não é visível a olhos nus, né? É só mediante mesmo análise clínica e análise das características comportamentais dessa pessoa. Então, a gente precisa preservar e respeitar, entender que em escolas, em cinemas, em teatro, nos ambientes de lazer, a gente precisa tentar adequar os ambientes para que não só as pessoas autistas, como os síndromes de Down, as pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, alguma dificuldade motora, enfim, e diversas outras patologias possam conviver incluídos nas condições de cidadania junto com o restante da população. Não é excluindo essas pessoas numa escola especial, onde vão ficar todos os autistas, que a gente vai garantir que eles aprendam a conviver em sociedade. Excluindo essas pessoas, a gente só faz com que eles tenham mais dificuldades de adaptação e ajustamento, né? E a gente torna eles cada vez menos capazes, menos flexíveis para enfrentar os desafios da vida diária. É importante entender que o transtorno do espectro autista, ele tem diversos níveis, e esses níveis não querem dizer que o transtorno é menos grave se for grau 1 ou que é muito grave se for grau 3, né? Os graus 1, 2 e 3 querem dizer ao nível de suporte que este paciente precisa. Então, o paciente grau 1, normalmente é aquele paciente que consegue fazer muitas coisas de forma autônoma, mas ele ainda requer algum pequeno nível de suporte. Enquanto o paciente grau 3 é aquele paciente que praticamente vai precisar de suporte o tempo todo para que ele consiga executar as atividades de vida diária. Então, vamos tentar quebrar alguns estereótipos, né? De pensar, o paciente grau 1 é tranquilo, ele não precisa de ajuda, né? Não é questão de ser tranquilo no sentido de menos grave. E é questão de entender quais são os suportes que cada caso requer e como nós, como cidadãos, podemos contribuir para ter uma sociedade mais justa, mais holística e mais igualitária em termos de acesso e de direito.
E eu deixo aqui o apelo, né, como psicóloga, para que todos nós façamos esse esforço conjuntamente, né? E para que, caso a gente perceba violações de direitos, ou, por exemplo, se a gente tiver na nossa família ou na nossa vizinhança alguém que tem algum tipo de transtorno, de dificuldade e que está passando por situação de violação de direitos, não nos calemos. Porque quanto mais a gente se cala por medo das consequências, maior é a violência. Eu me lembro de um comercial antigo, né? Quem tem mais de 30 anos vai lembrar. Tinha um comercial que passava na TV falando sobre violência doméstica e falava, né? Que a impunidade aumenta a violência. E é justamente isso que eu venho trazer aqui hoje para encerrar esse nosso diálogo tão importante. Todas as vezes que pessoas que discriminam pacientes autistas e ficam impunes, a gente está garantindo que as situações de violência vão se perpetuar e provavelmente se amplificar. Então, nós sabemos que existe o Disque 100, as pessoas podem fazer denúncias de forma anônima, não precisa necessariamente se identificar, mas é importante pedir ajuda, solicitar aos mecanismos de garantia de direitos da nossa sociedade, né? Que corram atrás. E se você é familiar, se você é pai, é mãe e o seu filho, né, seu parente está passando por uma dificuldade, você não sabe o que fazer, é criança, é adolescente, recorra ao conselho tutelar, peça orientação, peça suporte. Não resolveu? Criança ou adulto, recorram ao Ministério Público. Nós temos mecanismos legais para garantir os direitos desses pacientes e a gente, como sociedade, precisa correr atrás disso, né? É só mediante a justiça sendo feita que nós vamos conseguir educar a nossa população, né? E dentro de casa a gente fazer a nossa parte e ensinar os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos amigos a também fazer essa preservação. Todos juntos, né? Pela garantia dos direitos humanos. Esse era o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje. Um abraço para todos e eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. Quem precisar pode me chamar no WhatsApp 99638-9639 no meu consultório na Clínica Psicociente. Um abraço para vocês e até mais. Obrigado mais uma vez a doutora Alessandra de Carvalho Abraão Salum, lá da Psicociente. 9638-9639. Facinho, o WhatsApp lá de acesso da Psicociente. 6h56, aqui no DBO, que já vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Já finalizo por aqui, vem aí o Minuto Agro. Na sequência já tem Edson Santana e os 7 Colinas News. A todos, excelente dia, tudo de bom, e aí a gente continua sempre combatendo essas mazelas da sociedade que lamentavelmente ainda existem. Deu BO com Juliano Carlos e